Se você pertence ao grupo de pessoas que aderem às ideias espíritas e pretende estudar a doutrina espírita séria e profundamente, precisa conhecer o conteúdo das revistas espíritas. Você irá encontrar verdadeiras maravilhas em forma de artigos pelos quais Kardec provocava seus leitores e os mais de 1000 centros com os quais ele se correspondia. Temas, histórias, comunicações, fatos e variedades que serviam de verdadeiro laboratório na organização da doutrina dos espíritos. Hoje nós vamos compartilhar um artigo interessante chamado Confissões de Voltaire. Está interessado? Vem comigo. Olá pessoal, eu sou o Beto Ramos e esse é um espaço onde nós falamos tudo de espiritismo. Você está na TV Revelare. Se quiser e puder, apoie os nossos projetos. Você tem aí todas as informações, mas não deixe de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar esses vídeos nas suas redes sociais. E assim, você nos ajuda a espalhar o bem e a paz na Terra. Hoje o nosso tema é Confissões de Voltaire, um artigo contido nas revistas espíritas. E nós estamos percebendo um materialista de volta ao mundo espiritual. François-Marie Arouet foi um escritor, historiador e filósofo iluminista francês que viveu no século XVIII, entre os anos 1694 a 1778. Ficou conhecido pelo pseudônimo M. de Voltaire, codinome que adotou quando esteve preso na Bastilha. Voltaire era um cético inspirado pela ideia racional herdada da filosofia renascentista, que elaborou uma teoria para refutar as tradições tão preciosas para a religião e para a nobreza. Com isso, surgiu o argumento da certeza ser absurda. Famoso por suas críticas sagazes ao cristianismo, especialmente à Igreja Católica Romana e à escravidão, ele foi um defensor da liberdade de expressão, da liberdade de religião e da separação da Igreja e o Estado. Seu modo de pensar pode ser descrito na frase de Evelyn Beatrice Hall: posso não concordar com nenhuma palavra do que você disse, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. Além disso, ele preconizava que cada um deveria pensar por si mesmo, desafiando os dogmas da Igreja e da monarquia, estabelecendo que a certeza absoluta poderia até existir, mas era impossível de prová-la, sendo a dúvida o único ponto de vista lógico. Ainda hoje, muitos se deixam arrebatar pelos escritos de Voltaire. No entanto, esse filósofo era um nihilista, um homem dotado de grande gênio, ao qual a mediocridade era impossível. Como ser humano, aspirava à liberdade própria da sua essência. Ao chegar no mundo espiritual, reencontrou tal liberdade, mas perdeu-se, confundiu-se. O grande pregador do nada, o nada encontrou, mas nada como compreendia. Se julgou tão grande, mas foi fulminado por sua pequenez, aniquilado diante de Deus, o qual era obrigado a contemplar diante da imortalidade da alma. Não experimentou qualquer julgamento preconizado nas religiões ancestrais, nem um levanta-te, meu filho, e muito menos nem vai-te daqui. É que Deus lê nos corações de um modo diferente de nós, porque ele encontra o bem onde não achamos senão o mal. O velho Voltaire desapareceu, surge o novo com suas confissões, convertido glorifica a Deus, confunde e impressiona aqueles que hoje deixam-se arrebatar por seus escritos. Nesse vídeo de hoje, de uma bela comunicação, abrindo aspas para o próprio Allan Kardec, que vai escrever, traduzida do inglês, extraída da obra do juiz Edmonds, que foi publicada nos Estados Unidos, em uma forma de conversa
entre Voltaire e Wolsey, o célebre cardeal inglês no tempo de Henrique VIII, onde dois médiuns atuaram separadamente para a transmissão desse diálogo. Vamos extrair algumas passagens interessantes. Pedimos para que cada um de nós possa refletir um pouco mais junto ao Livro dos Espíritos, principalmente nas questões 275, 275A, 276 e 277. É assim, pessoal, que nós vamos, então, começar a meditar sobre algumas questões que foram postas nessa comunicação pelo próprio Espírito. Voltaire vai se dizer uma alma que era sedenta de luz. Ele diz: pretendeis me acusar da infidelidade porque eu não me submeti aos acanhados preconceitos das seitas que me cercavam? Isto é, ele era um ateu. Então ele vai dizer: a minha alma demandava uma amplidão de pensamento, almejava um raio de luz além das doutrinas puramente humanas. Sim, minha alma entenebrecida tinha sede de luz. Notai bem que, então, eu tinha o espírito assediado, por assim dizer, por uma luta interior. Considerava a humanidade como se me fosse inferior em inteligência e em sagacidade. Na humanidade, eu somente via marionetes que podiam ser conduzidos por qualquer homem que fosse dotado de uma vontade forte. E me indignava ver que essa humanidade, arrogando-se uma existência imortal, deixava-se ser modelada por elementos ignóbeis. Seria possível crer que um ser dessa espécie fizesse parte da divindade e pudesse, com suas frágeis mãos, se apoderar da imortalidade? Esta lacuna entre duas existências tão desproporcionadas me chocava. Eu não podia preencher. No homem, eu via apenas o animal, eu não via Deus. Veja, uma luta interna, quando Voltaire, do alto de sua inteligência, de sua sagacidade, ele via que os humanos eram conduzidos como animais, como gado. E ele não conseguia entender que esses se deixavam se conduzir por semelhantes que mostravam-se sagazes, inteligentes, enquanto que todos eles se declaravam almas imortais. E, de acordo com as doutrinas daquela época, se imaginavam uma parte, uma fagulha da própria divindade. Voltaire não aceitava isso. Ele era muito inteligente, sabia dessa sua inteligência, do seu gênio, e por isso ele não aceitava que semelhantes pudessem, por estratagemas, conduzir semelhantes. Ele vai dizer que era um espírito em evolução, tinha acertos e tinha erros. Olhe como nós vamos ampliando a nossa visão quando chegamos no mundo espiritual. Que às vezes ficamos tão acanhados aqui na nossa encarnação, que quando a gente se despoja do nosso corpo físico, a gente pode começar a meditar sobre algo mais. Então ele vai dizer: reconheço, em alguns casos, que as minhas opiniões tiveram deploráveis desdobramentos, mas eu estou convencido de que, sobre outros aspectos, apresentaram seu lado bom. Ainda assim, no mundo espiritual, apesar de refletir sobre si mesmo, nós estamos percebendo um Voltaire verificando que, por mais mal que as suas doutrinas tenham causado, ele consegue ver também um lado bom, porque ele vai dizer que fecundou naqueles seres a ideia de emancipar-se, meditar a respeito daquelas doutrinas que eram impostas, castigo, recompensa, céu ou inferno, demandando controle de outras pessoas. Ou seja, as pessoas não eram autônomas no pensar, no fazer, mas eram heterônomas. Elas seguiam o líder. As suas opiniões
conseguiram soerguer várias almas que haviam degradado na escravidão. Quebraram as cadeias do pensamento e deram asas a grandes aspirações. Do alto de sua sabedoria, ele vai reconhecer seu verdadeiro tamanho no mundo espiritual, dizendo: mas lamentavelmente também eu, que planava tão alto, me perdi como os outros. O gênio desenvolveu apenas a inteligência. E isso pode acontecer com qualquer um de nós que fique maravilhado com as próprias ideias, se sentindo superior a todos os outros. Então é aí que ele vai esclarecer. Se em mim a parte espiritual tivesse se desenvolvido tão bem quanto a parte material, eu teria podido raciocinar com mais discernimento. Vocês conseguem perceber aqui algumas advertências que nos fazem os espíritos quando dizem que para a gente alcançar ser bom espírito, nós precisamos ter o nosso espírito suplantando a parte material, não nos deixando carregar pelo ódio, pelo ciúme, pela inveja, pela vaidade, e por aí vai. Ou seja, lá naquelas características do bom espírito, questões 107 seguintes da nossa escala espírita. Pois bem, ele vai dizer, entretanto, confundindo-as, ou seja, ele vai confundir as ideias e não tendo essa visão espiritual, não desenvolvendo a parte espiritual, perdendo mesmo, confundindo tudo, todas as ideias, ele confessa, perdi de vista esta imortalidade da alma, que, como um ateu, como um materialista, como um nihilista, ele confessa que era o que tanto procurava. Ele queria encontrar a imortalidade da alma, ele procurava a imortalidade da alma, mas ele não conseguia superar aquele obstáculo, que era ver seres humanos com uma inteligência muito menos desenvolvidas, sendo guiados como massa de manobra, como gado, pelos poderosos, monarquia, igreja e tudo mais. Então ele não conseguia enxergar essa tão almejada imortalidade da alma. E quando ele chega no mundo espiritual, ele percebe que era isso o que ele mais procurava, mas que ele não encontrava por confusão das ideias. O espírito, então, passa em revista a sua anterior reencarnação e ele vai se frustrar por tudo que não realizou, dizendo: só lamento ter vivido tanto tempo na Terra sem saber o que teria podido ser e o que teria podido fazer, o que eu não teria feito se tivesse sido abençoado por essas luzes, as luzes do Espiritismo, que hoje se derramam sobre os espíritos dos homens. Ninguém precisa ser espírita, mas é preciso se encontrar com essa ideia espírita que prega solidariedade, fraternidade e igualdade. Ver o outro, enxergar o outro como de fato um semelhante, tendo nele um irmão. E quando puder, sempre que puder, abnegar-se a si mesmo, fazendo o bem pelo bem, para o bem de todos, sem segundas intenções, sem interesse pessoal. É disso que se trata. Essas são as luzes do Espiritismo. Fala da conduta moral. E você pode, para fazer isso, estar diante de qualquer doutrina que você queira professar. Se essa doutrina te fizer um ser humano melhor, o Espiritismo está com você. E aqui, então, ele vai nos dizer que deve confessar a existência de Deus, bem como a imortalidade da alma. Abrindo um parêntese para essa verdade, que qualquer um de nós vamos encontrar no mundo espiritual, concordando ou não com ela, acreditando ou não nela. Um gênio como Voltaire, alguém que defendeu, de fato, a liberdade de expressão, lutou contra a monarquia, foi preso, não era um escravocrata. Pelo contrário, queria livrar a todos da escravidão, inclusive a escravidão mental. Não queria homens sendo subjugados por homens. Então, ele confessa verdadeiramente, descrente e vacilante, entrei no mundo espírita. Por si só, minha presença já era suficiente para banir qualquer clarão de luz que pudesse iluminar minha alma obscurecida. É porque
ele viu que o nada não existe. Ele estava diante de si mesmo, que dentro dessa confissão, ele vai nos dizer: apenas a parte material de meu corpo se havia desenvolvido na Terra, enquanto a parte espiritual havia se perdido em meio aos meus descaminhos, na busca da luz. Altivo e zombeteiro, ali me iniciava, não conhecendo, nem procurando conhecer esse futuro que em vida tanto havia combatido. Mas façamos aqui esta confissão. Houve sempre em minha alma uma débil voz que se fazia ouvir através dos grilhões materiais e que pedia luz. A gente é remetido, sem dúvida, para a questão 621 de O Livro dos Espíritos, dizendo que as leis divinas estão gravadas em nós mesmos. É a voz da nossa própria consciência. Nós temos a medida do justo, do injusto, do certo e do errado, proporcional ao conhecimento que adquirimos. No caso de Voltaire, isso está acontecendo com ele, mas no mundo espiritual. Perdeu tempo na sua encarnação que passou pela Terra por não desenvolver sua parte espiritual. Dizer, então, era uma luta incessante entre o desejo de saber e uma obstinação em não saber. Dentro dele havia uma luta. Qual parte irá vencer? Espírito ou matéria? Assim, pois, minha entrada no mundo espiritual estava longe de ser agradável. Não acabava eu de descobrir a falsidade, o nada das opiniões que havia sustentado com todas as forças de minhas faculdades? Pois é, a sua consciência sempre o fez sustentar o nada. Obviamente, é o nada que ele vai encontrar no mundo espiritual, mas nada como ele imaginava. Ele diz assim: depois de tudo, o homem se reconhecia imortal, e eu não podia deixar de ver que, igualmente, deveria existir um Deus, um espírito imortal, que estava à frente e que governava esse espaço limitado que me cercava. Recusando a imortalidade em vida, não haverá ninguém para estabelecer relações na vida espírita. Você compreende que se você nega por negar, o que você vai encontrar são as suas criações mentais no mundo espiritual? Porque você vai estar envolvido por suas próprias ideias, por suas próprias imagens, nesse aglomerado de fluidos que nós chamamos de perispírito. Pois bem, o Voltaire vai dizer algo que nós encontramos no capítulo 14 da obra A Gênese, de certo modo. Ele diz, então: não pude me realizar como espírito que acabava de deixar o seu domicílio mortal. Não houve ninguém com quem pudesse estabelecer relações. Por quê? A todos eu havia recusado a imortalidade. Então veja que no mundo espiritual, ele está envolvido pelas suas próprias ideias. Ele se reconhece um indivíduo, percebe que a sua alma é imortal, mas onde estão as outras? Ora, ele negou para todas as outras a própria imortalidade da alma, não foi isso que ele disse? Como essas almas podem ser imortais se elas se deixam levar pelos poderosos de todo gênero? Para ele não existia repouso, estava sempre errante, desconfiado, não conhecia as leis do mundo espiritual, as leis que regem aquela situação, e diz ele: em mim, o espírito tenebroso e amargo se comportava como um maníaco, incapaz de ser detido ou de perseguir um objetivo. Em bom português, ele estava como se fosse uma barata tonta no mundo espiritual. Por quê? Não desenvolveu a parte espiritual, não tentou buscar e conhecer qualquer lei que rege aquele mundo, negou tudo e criou teorias. Foi pai de várias teorias. É um materialista que vai para o mundo espiritual, percebe que a sua alma é imortal, mas que ele está envolvido ainda por tudo que ele criou para si mesmo. Percebe, então, que não tem castigo eterno, não tem punição, muito menos recompensa. E é então que ele diz: foi nesse momento,
que o meu coração começou a sentir a necessidade de se expandir. Como ele negou para todos a existência pós-morte, chegando lá, se encontrando sozinho, o que ele quis? Ele quis encontrar outros espíritos. Até então, ele não encontrava nenhuma alma, nenhum coração amigo para se associar, porque ele negou a todas a existência após a morte. Então, ele vai dizer, uma associação qualquer se tornava urgente, porque me sentia queimar pelo desejo de confessar. Eu queria confessar o quanto tinha sido induzido em erro. Não pelos outros, mas pelos meus próprios sonhos. Já não me restavam ilusões sobre a minha importância pessoal, porque percebia a minha insignificância neste grande mundo dos espíritos. Enfim, de tal forma me deixara cair na lassidão e na humilhação, que me foi, então, permitido reunir-me a alguns habitantes. Quando ele, então, concebe no mundo espiritual a ideia de si mesmo, fazendo uma avaliação completa e não mais se julgando gênio superior a todo e qualquer humano, como ele mencionou anteriormente, só no mundo espiritual é que ele então se encontra consigo mesmo e cai, mas ele se deixa cair na humilhação porque ele se percebe menor do que toda a grandeza que ele atribuiu a si mesmo. E é nesse sentido que ele vai dizer, só então pude contemplar a posição em que me havia colocado na terra e que disso resultava no mundo espírita. Julgai se esta apreciação poderia me favorecer. Que cada um de nós possa meditar acerca desse nosso tema de hoje, uma verdadeira confissão de Voltaire sobre o que ele encontra sobre si mesmo no mundo espiritual. Essa informação está contida na Revista Espírita de 1859, Confissões de Voltaire. Assim sendo, a gente então vai ficando por aqui, agradecendo a todos que puderam acompanhar até esse momento. O nosso propósito foi levar até você conjunto de relatos feitos por esse espírito, em que cada um depois, com a Revista Espírita em mãos, possa meditar mais e melhor. Percebe o tanto que é importante estudar as revistas espíritas e nos encontrarmos com estes relatos, que são verdadeiras preciosidades, que nos fazem compreender um pouco melhor todo aquele trabalho feito por Kardec em todas as obras, e especialmente no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, na Gênese, o Céu e o Inferno, até no Evangelho segundo o Espiritismo, na obra que é o Espiritismo, enfim, todas aquelas obras que são fundamentais e que são muito mais do que 5 obras, né, pessoal? Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos e todas por esse compartilhar de conhecimento. Nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!